Olá, meus queridos, tudo jóia? Então, hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo de semelhança entre parentes, né? Conhecer a semelhança ou estimar a semelhança entre os parentes, né, entre os indivíduos de uma população, é extremamente importante para que a gente possa entender as relações, né, entre esses indivíduos, né, e, portanto, entender também como a variância genética aditiva varia em torno desses indivíduos. E aí a gente permite fazer um link, né, que esses indivíduos compõem uma população e que, portanto, o comportamento da variância genética aditiva ela é um parâmetro da população, por consequência, a semelhança entre os parentes também é um parâmetro da população. E é também oportuno mencionar, né, que a partir do momento que a gente começa a estimar, ou que a gente estima a semelhança entre os indivíduos, a gente está estimando também a proporção de variância genética, né, genética aditiva, que é aquela variância genética que é herdada e repassada para os descendentes. Então, a gente estima a semelhança por meio do parentesco, né? E aí o parentesco a gente conceitua aqui como uma medida de proporção provável de genes que são idênticos em dois indivíduos devido a um ancestral comum, né? Então, dois indivíduos são parentes porque eles compartilham os genes que são idênticos e esses genes que são idênticos pelo fato de virem, né, de partirem de um ancestral comum, né? A gente ainda, nesse caso, né, a gente diz que os genes são idênticos por descendência, né? Ou seja, os genes estão idênticos naqueles dois indivíduos porque eles tiveram uma descendência comum, né? Então, são cópias do mesmo gene presente no cromossomo de um ancestral comum, né? Por outro lado, né, com o advento dos marcadores moleculares, o novo conceito de parentesco também carece ser incrementado, né? É o caso dos genes idênticos por estados. Então, são genes que são fisicamente idênticos, mas que você não tem conhecimento da genealogia e, portanto, né, esses indivíduos podem ser muito bem não ser parentes, mas, no entanto, carregarem os mesmos genes, né, os genes iguais fisicamente. Portanto, a gente diz que é idêntico por estado, né? Quando a gente usa o formato clássico da seleção, né, ou da variação genética, desculpa, a gente usa a matriz de parentesco e esse matriz de parentesco ela se estima a porcentagem de genes idênticos por descendência, né? No entanto, quando você faz o uso do advento dos marcadores moleculares, você tanto pode ter identificação dos genes idênticos por descendência como daqueles idênticos por estado, tá? Bom, e o que quer dizer o grau de parentesco, né? É a porcentagem, né, provável de gene idêntico por descendência de dois animais que possuem a mais que a média da população, né? A média possui a mais que a população onde eles vivem, tá? Então, o grau de parentesco ele tem dois conceitos, né? Segundo os autores que fizeram essa proporção, tá? O primeiro é a probabilidade de que um gene tomado ao acaso, né, no indivíduo P, seja idêntico por descendência, né, ou seja, tem um ancestral comum, a um gene tomado ao acaso no indivíduo Q. Tá? Isso é o conceito de Malecourt proposto em 1948. Existe também o coeficiente de correlação entre os genótipos desses indivíduos. É um novo conceito proposto 4 anos depois por Wright em 1952. Para efeito dessa aula, a gente vai incorporar ou adotar o
o coeficiente de correlação de Wright como o conceito base para a nossa aula. Tá? É importante, né, que vocês tenham conhecimento que existe esse conceito de molecor, né, mas que na grande frequência a gente utiliza o coeficiente de correlação de Wright. E aí, quando você olha para o parentesco, né, o conceito de parentesco dado da forma de Wright, a gente diz que é uma correlação. Então, a gente está estimando que existe uma correlação entre indivíduos e que essa correlação, quando diferente de zero, indica que os indivíduos são aparentados, certo? Então, quando e como o parentesco é importante, né? A grande vantagem, né, a grande premissa do melhoramento genético é estimar o valor genético. E você estima o valor genético de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos para posteriormente fazer a seleção. Então, para que a gente possa fazer a estimação de valor genético, né, é interessante que a gente tenha informações, né, dos parentes, pois a correlação entre os valores genéticos de dois indivíduos é devido ao parentesco, certo? Então, também é importante na determinação do coeficiente de endogamia quando a gente estiver trabalhando lá com sistemas de acasalamentos. Então, de acordo com a proposta de Wright, a gente tem o seguinte, que a correlação ou o grau de parentesco entre o indivíduo P e Q nada mais é do que a covariância genética aditiva entre os dois indivíduos, dividido pela variância do indivíduo P, que multiplica a variância do indivíduo Q. Tá? Isso, gente, é extremamente utilizado, esse grau de parentesco, ele é usado na ponderação de registro de produção dos parentes e dos modernos métodos de avaliação. Por exemplo, imaginemos que o valor genético de um indivíduo é 100. Vou botar um valor hipotético para a gente compreender melhor. É 100. E um determinado indivíduo, seja ele qual for, tem um grau de parentesco com ele de 0,25. Ou seja, tem uma correlação de 0,25. Então, enquanto o indivíduo P tem um valor de 0,25, de 100, valor genético o valor genético desse indivíduo P é 100, né? E o grau de parentesco desse indivíduo P com Q é 0,25. Então, espera-se que o valor genético de Q seja 25% do valor de P, tá? Então, é um exemplo bem só para vocês terem o conceito, tá? Bom, a gente determina o grau de parentesco pelo meio de uma coisa chamada de coeficiente de parentesco, né? Que ele vai medir o grau de parentesco que reflete a maior probabilidade de que dois indivíduos tenham o mesmo genes. Então, imaginemos aqui, ó, X e Y, né, em que X é filho do indivíduo A e do indivíduo B, e que Y é filho do indivíduo A e do indivíduo B. Se a gente observar aqui, X e Y são irmãos, e no caso aqui, irmãos completos, porque são filhos dos mesmos pais. Portanto, o grau de parentesco entre X e Y é 50%. Então, a gente pode compartilhar o conceito de que 50% dos genes de X estão presentes em Y porque eles têm ancestral comum. Tá? Então, o grau de parentesco entre X e Y é a probabilidade de que X e Y receberam genes idênticos de A, mais a probabilidade de X e Y receberem genes idênticos de B. Como é que é calculado, né? Então, a fórmula para a gente calcular o coeficiente de parentesco nada mais é do que isso aqui. O somatório de 1 meio elevado a n mais n', né? Ou 0,5 elevado a n mais n', em que R de x e y é o grau de parentesco, né, entre x e y, n é o número de gerações
entre ascendente comum e o animal X, né? E N' é o número de gerações de ascendente comum e o animal Y, tá? A gente vai ver isso na prática, né? Agora, imaginemos o seguinte, ó, eu tenho A e B como pais de X, A e D como pais de Y, tá? Então, X e Y têm um ancestral comum, que no caso é A, certo? Então, a gente vai medir o número de gerações. Se a gente adotar cada setinha como uma geração, a gente vai ter aí o número de gerações. Então, o número de gerações de A até chegar a X é 1. E o número de gerações de A até chegar a Y é 1. Então, portanto, a gente vai ter essa equação escrita da seguinte forma. Parentesco entre x e y é igual ao somatório de 0,5 elevado a 1 mais elevado a 1', ou seja, a 2. Né? Isso me dá um grau de parentesco igual a 1/4. Nesse caso, gente, nós temos aqui um grau de parentesco entre meio-irmãos, tá? Esse outro exemplo, a gente tem aqui dois pedigrees, né? Tem-se o indivíduo X, que é oriundo desse pedigree, e tem o indivíduo Y, que é oriundo desse pedigree. Observemos agora que G e H são ancestrais de X, da mesma forma que eles também são ancestrais de Y. Então, como é que eu vou calcular aqui o grau de parentesco, né? Ora, o grau de parentesco entre x e y vai ser dado pelo somatório de 0,5, a quantidade de gerações de g até chegar em x, mais a quantidade de h até chegar em x, mais, né, a quantidade 0,5 que multiplica, aliás, elevado a quantidade de g até chegar em y, a quantidade de h até chegar em y. Portanto, eu tenho aqui, ó, 1 meio elevado a 4 mais 1 meio elevado a 4. Isso me dá 1/8, ou 12,5%. Ou seja, x e y compartilham em comum 12,5% do seu genótipo. Se o valor genético de x, outro exemplo, for 10, isso significa que o valor genético de y espera-se que seja 1,25, certo? Entendido o que é o coeficiente de parentesco, né, é oportuno também que a gente mencione o conceito do coeficiente de endogamia, né, que são coisas diferentes, né? O coeficiente de parentesco mede o grau de correlação entre dois indivíduos. Já o coeficiente de endogamia representa o provável aumento da homozigose, né, quando se faz o acasalamento em indivíduos que são aparentados. E aí é interessante que, do ponto de vista do melhoramento, do ponto de vista genético, né, esse grau de parentesco entre os indivíduos acasalados deve ser maior do que aquela da média da população. Então, o coeficiente de endogamia ele vai variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Né? E o grau de endogamia é relativo a uma dada população em um dado momento. Ou seja, o coeficiente de endogamia também é uma propriedade da população. Né? Bom, o coeficiente de endogamia ele é calculado da seguinte forma. Tá? O coeficiente de endogamia do indivíduo X nada mais é do que o somatório de 0,5 elevado a n mais n', né, que multiplica 1 mais o coeficiente de endogamia do indivíduo ancestral. Tá? Se esse ancestral já for endogâmico. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? Né? Coeficiente de endogamia, que a gente já sabe, n número de gerações, né?
FA é o coeficiente de endogamia do ascendente comum, né, caso se tenha esse ascendente comum, e o somatório que indica que é uma soma, né? Se não houver ascendente endogâmico, a equação vai ficar mais simples, vai ficar 0,5 elevado a n mais n' mais 1, tá? Então, agora a gente vai determinar, né, o grau de parentesco e o grau de endogamia usando alguns métodos, né? O primeiro método que a gente vai utilizar é o método dos coeficientes de passagem, né? E quando a gente tem o parentesco direto, né, ou seja, A é pai de P, então o caminho, né, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, para cada caminho, contar o número de gerações entre o animal e o ancestral direto. No caso, a gente usa essas setinhas, né, para indicar a geração. Logo em seguida, soma o parentesco devido a cada caminho independentemente. Como aqui a gente só tem um pai, um filho e uma geração, essa equação ficaria muito simples, ficaria da seguinte forma, né? Um meio, né? Você sabe que cada geração, cada pai contribui com a metade para a geração do filho. Então, isso ficaria o parentesco entre do indivíduo P e o indivíduo A, né, seria 1 meio elevado a 1, que é o número de gerações, que é igual a 1 meio. Né? Bom, nesse outro exemplo, a gente tem o efeito, o parentesco colateral, ou seja, P e M. Né? P e M. Então, para cada caminho, contar o número de gerações entre os dois animais, passando pelo ancestral comum. Depois, somar o parentesco devido a cada caminho independentemente. Então, eu tenho aqui, ó, 1 meio de P de A para P, 1 meio de A para M. Então, o grau de parentesco entre P e M é igual a 1 meio elevado a uma geração de A para P, a uma geração de A para M, ou seja, 1 mais 1. Então, parentesco de P e M é igual a 1/4, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas não diferente. Né? Então, o que a gente observa aqui que G e H são ancestrais de Y, que são os mesmos ancestrais de X. Portanto, X e Y, eles apresentam um grau de parentesco, porque em algum momento eles têm algum ancestral comum, certo? Então, como é que é feito? Ora, de G para C, de C para Y, 2 gerações. De H para C, de C para Y, 2 gerações. Então, o que a gente tem aqui, ó, que é 1 meio elevado a 2 mais 2, porque cada um tem a geração, né? Em relação a Y, ou seja, G foi... Aliás, vamos aqui, ó, G é pai de C, que é pai de Y, G, pai de C, que é pai de Y, ou seja, 2 gerações, e G, que é pai de B, que é pai de X, mais 2 gerações. G, pai de B, mais X, que é igual a 2 gerações. Então, a gente tem 1 meio elevado a 2 mais 2. O mesmo raciocínio se aplica para H. H é pai de C, que é pai de Y. Né? HCY. E HBX. Né? Então, a gente tem 1 meio elevado a 2 mais 2. Depois faz-se o somatório de tudo, então, ou seja, tem que o grau de parentesco entre x e y é igual a 0,125 ou 12,5%. Né? Então, é basicamente isso. Né? X e Y possuem 12,5% de genes idênticos por descendência, a mais que a população, a qual pertence pelo fato de serem parentes. Tá? Bom, agora a gente tem a seguinte situação. Né? Eu tenho o indivíduo A, que é pai de P e pai de M. P e M são pais de X. Portanto, a gente tem aqui um caso de endogamia. Né? Ou seja, X é endogâmico porque X é filho de P e de M,
e P e M são meio-irmãos, né? Então, como é que ficaria aqui o cálculo da endogamia e do parentesco, né? Então, a gente sabe que de A para P é 1 meio, de A para M é 1 meio. Então, eu teria aqui parentesco de P para M é igual a 1 meio elevado a 1 mais 1, né? Uma geração de A para P e uma geração de A para M. Isso aqui me daria um grau de parentesco de 1/4, né? E qual seria o coeficiente de endogamia, né? O quanto que X tem homozigose porque foi filho de P e de M? Isso ficaria da seguinte forma: 1 meio elevado a 1 mais 1 das gerações aqui, né? Mais o 1 da fórmula, né? Multiplicado pelo fator de correção, tendo esse fator de correção aqui, caso A fosse um indivíduo endogâmico. Não é o caso. A gente não tem o grau de endogamia de A. Então, portanto, eu posso dizer que isso aqui é zero, né? Então, eu tenho que 1 meio elevado a 1 mais 1 mais 1 é igual a 1/8. Tá? Ou seja, 12,5% dos genes de X estão em homozigose, enquanto 25% de P e M são iguais, né? São genes iguais que vieram do ascendente comum de A. Nesse outro pedigree, a gente tem aqui, ó, C e D pais de A, da mesma forma que eles são pais de B. Portanto, A e B são irmãos completos, e esses irmãos cruzam para formar um indivíduo X. Aqui a gente pode calcular o grau de parentesco pelaquela fórmula que a gente já conhece, né? Então, o grau de parentesco entre A e B é 1 meio elevado a 2 mais 1 meio elevado a 2, porque de cada um eu tenho 2 gerações, né? Então, eu tenho o grau de parentesco igual a 0,5. Já o coeficiente de endogamia de X, né, é dado, né, pela metade do coeficiente de parentesco de AB, que são pais de X, né? Então, vocês estão vendo aqui que é um novo método, né, para a gente calcular o coeficiente de endogamia de X. Se a gente aplicar aquela outra fórmula anterior que eu ensinei para vocês, vai encontrar o mesmo resultado. Então, o coeficiente de endogamia de X nada mais é do que o grau de parentesco de AB dos pais de X dividido por 2, que, portanto, será 0,5 dividido por 2, 0,25 ou 25%. O que a gente deve a interpretar aqui? O indivíduo X, né, o endogâmico, tem 25% dos genes em homozigose a mais que qualquer outro indivíduo da população não endogâmico. E aí aqui a gente entra no segundo método, né, que é o método dos coeficientes de White, né, que é o método tabular. O método tabular, ele diz o seguinte, ele diz algumas regras. São basicamente 6 regras. Determinar quais são os animais que serão incluídos, colocar os mais velhos primeiro. A gente vai escrever os nomes ou os números dos indivíduos em ordem de nascimento no topo, nas colunas, né? E a esquerda nas linhas, né? Formando assim uma tabela. Depois, escrever acima do número dos animais o número ou os nomes de seus pais, quando forem conhecidos, né? E colocar um na diagonal. Se f for diferente de 0, somar 1 mais f à diagonal. Calcula-se o parentesco, né? Pela formulazinha que a gente já conheceu, e repetir isso até completar a tabela. Então, a gente tem aqui esse exemplo. Ó, eu tenho A, que é pai de P, A, que é pai de M, e P e M são pais de X. Primeiro a gente vai saber aqui quais são os indivíduos que entrarão na matriz de parentesco.
Depois eu vou pôr em ordem quem são os mais velhos na linha e na coluna, né? Botando dos mais velhos para os mais jovens, né? E depois começo a calcular o grau de parentesco, né? Então, se a gente observar aqui, ó, A é o indivíduo mais velho, porque A é pai de M e M, P e M são pais de X. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma tabela. Vamos adicionar, vamos escolher quem são os indivíduos que vão entrar nessa tabela, que eu vou calcular o grau de parentesco. No caso aqui, a gente já sabe, né? Ó, adicionar eles do mais velho para o mais jovem, A, P, M, X. Essa mesma ordem que a gente pôs na linha, a gente vai pôr na coluna, né? Certo? Vou adicionar um na diagonal principal. Aliás, desculpa. Agora, para aqueles indivíduos que eu conheço, os pais, eu vou adicionar quem são os pais. Por exemplo, a gente lembra que A é pai de P e pai de M. Então, a gente vai botar aqui, ó, A, pai de P e pai de M. E a gente não conhece os outros pais de P e de M. Então, a gente vai botar aqui que não conhece, um tracinho. E o indivíduo X, a gente conhece tanto o pai quanto a mãe. Então, a gente vai botar P e M. Pronto. Montou. Aqui a gente vai botar 1, né, na diagonal. E se tiver algum indivíduo endogâmico, né, aí a gente vai botar o coeficiente de endogamia. Vai ponderar pelo coeficiente de endogamia. Né? Bom, e aí é só calcular o grau de parentesco entre os indivíduos, né? Por aquela fórmula que a gente já apresentou para vocês. E aí é só preenchendo, né? Ó, o grau de parentesco entre A e M, entre A e P é 1/2. Entre A e M é 1/2, ou seja, 1/2, né, do parentesco de A para M, tá? 1/2, aí aqui, ó, X, né, filho de A com P, né? Aliás, X, né, filho de P e de M, né? Então, vai ser 1/2 do parentesco de P mais 1/2 de parentesco de M, que vai dar o quê? 1/4. Opa, 1/2. Desculpa, foi isso, 1/2. E aí a gente tem isso aqui, ó. Preencheu a primeira linha. Como a primeira linha é igual à primeira coluna, né? Então a gente só faz repetir os valores. E assim segue sucessivamente, né? Até que a gente tenha a tabela por completo. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de matriz de parentesco, tá? Como X é um indivíduo endogâmico, né, eu vou botar aqui, vou ponderar ainda pelo coeficiente de endogamia de X, que vai ficar 1 mais 1/2 de PM, né, que é 1 mais 1/8. Né? Bom, feito isso, né, a gente finaliza a nossa disciplina, a nossa aula, né? A lista de exercícios já está disponível no SIGA. Né? No nosso próximo momento síncrono, a gente vai resolver e tirar as dúvidas. Né? O conteúdo dessa aula é o capítulo 9, né, do livro Introdução à Genética Quantitativa, de Falconer. Está naquela apostila que eu passei para vocês, disponível no SIGA-A. E, se não me falha a memória, é o capítulo 7, né, do livro do professor Jonas Campos. Tá? Qualquer dúvida, nos procure. Abraço e até mais.